Hoje vamos falar sobre 5 coincidências bem estranhas. Tem a ver com os 10 famosos, na verdade. Eles morreram no mesmo dia. Olha que coisa mais estranha. Mesmo dia, mesmo mês e mesmo ano. Você conhecer 2 pessoas famosas que morreram no mesmo dia é bem estranho, Vou te falar quem foram essas pessoas. Fique comigo. Primeiro, vamos falar os 2 que morreram em 5 de março de 1953. O político soviético, líder soviético Joseph Stalin, um dos mais temíveis ditadores do século XX. Ele morreu nesta data. E juntamente, nesse mesmo dia, morreu o compositor russo Sergei Prokofiev. A morte dele, ele era um compositor muito famoso, compositor de músicas clássicas, mas a morte dele foi totalmente ofuscada pela de Stalin, claro, Mas ainda hoje ele é reconhecido por causa das suas obras-primas musicais, Ele que fez o balé Romeu e Julieta. Então hoje ele é lembrado, mas na época de sua morte, no dia do seu falecimento, ninguém mencionou isso, porque a morte de Stalin foi muito mais noticiada. O nosso número 2 foi em 22 de novembro de 1963. Essa data foi a morte do presidente americano John Kennedy. Na verdade, ele foi assassinado, Ele estava numa comitiva bem no centro de Dallas, no Texas, quando ele foi atingido por uma bala, Todo mundo se lembra dessa história. E no mesmo dia, em 22 de novembro de 1963, em Oxford, na Inglaterra, faleceu o famoso escritor C.S. Lewis. Ele tem muitos livros publicados hoje, mas com certeza a mais famosa obra dele é a publicação das Crônicas de Nárnia, em 1950 e 1956, que viraram até filme. Muito famoso esse filme, As Crônicas de Nárnia. Número 4 foi em 16 de maio de 1990. Faleceu nessa data de uma infecção bacteriana Jim Henson. Ele era marionetista e animador. Foi ele que criou os Muppets Babies. E nesse mesmo dia, em 16 de maio de 1990, faleceu Sammy Davis Jr., o Mr. Show Business. Ele faleceu nesta data. E a imprensa descreveu essa coincidência da morte dos dois como 2 ícones de entretenimento no mundo se foram com poucas horas de um do outro. Em 24 de novembro de 1991, em Londres, Freddie Mercury faleceu. A morte do vibrante vocalista do Queen se deu devido a complicações da AIDS, E foi noticiada no mundo inteiro. Do outro lado do Atlântico, no mesmo dia, em 24 de novembro de 1991, morreu outro músico, Eric Carr. Ele era baterista da banda Kiss. O roqueiro morreu em Nova York devido ao câncer que ele tinha. O nosso 5º par de famosos que faleceram no mesmo dia foi em 25 de junho de 2009. Nessa data foi a morte de Michael Jackson, o rei do pop. Ele morreu devido a uma overdose de um remédio que o médico deu para ele, porque ele era um anestésico, Propofol. Tinha muitas dores e misturou com remédio de insônia e foi uma overdose e ele faleceu naquele dia. Nesse mesmo dia, em 25 de junho de 2009, faleceu a atriz americana Farrah Fawcett. Ela faleceu de câncer. Ela foi uma atriz muito famosa na década de 70. Ela estreou na televisão as séries As Panteras e ganhou fama internacional. E aí, gostaram do nosso top 5? Não é muito animador, Mas é uma coincidência falar que famosos morreram no mesmo dia.